Olá, jovens investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se, porque esse é um canal para aprender sobre educação financeira. E todas as segundas eu faço uma previsão do tempo. O que vai acontecer na economia? Qual que é a expectativa disso acontecer? O Boletim Focus, ele faz uma previsão do que acontece até o final do ano. E depois o que acontece nos próximos anos ali até 2025. Prever a economia não é ter certeza dela, mas a gente precisa de ter um parâmetro. Então a gente não precisa ficar contando a economia por conta própria. Então a gente tem o Boletim Focus, que tem uma visão macro que vai fazer essas expectativas para a gente. E acontece o seguinte: toda vez que tem uma previsão, né? Se eu falar que vai ter sol, mas está cheio de nuvem, a possibilidade de chover é muito maior do que fazer só sol naquele dia. Então a gente precisa olhar esses fatores e ver o Boletim Focus com um pouco mais de criticidade. Ou seja, o que os indicadores, né, que a gente vai ver, que são indexadores Selic, a inflação, o PIB, estão nos indicando. Como que a gente já pode prever algo diferente do que está sendo apontado ali. Nas últimas semanas, a gente viu que o Tesouro Selic ia se manter e ia cair nos próximos anos. Só agora o mercado em si, não só o Boletim Focus, porque outros setores financeiros também fazem a previsão do Boletim Focus. Não é só o governo que faz isso, né? Prevê uma Selic de 14% do ano que vem e não mais de 13,75%, visto que está apontando para a economia. Vamos lá. O que a gente precisa pensar? Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês verem, aqui no Boletim Focus mesmo. Vou colocar aqui. E o que é importante a gente entender, tá? Então a gente vai ter toda a expectativa até o final do ano, até 2025. O que a gente precisa agora é entender esse movimento, né? Por que o mercado precifica uma Selic para 14% e não uma Selic para 11% ano que vem? Vamos lá. Tem dois fatores que são importantes. Eu tenho aumento de inflação. Logo, tá faltando todo mundo consumir aquele produto, né? Então, não tem para todo mundo, logo o preço dele aumenta. Logo, eu tenho um aumento elevado, certo? Esse aqui é o IPCA. Agora, eu tenho outro ponto. Se eu quero diminuir o consumo, eu tenho que aumentar minha taxa Selic. Só que mesmo com a Selic alta, que é o que está provisionando aqui, ó, de 13,75, ainda a inflação está precificando de aumento até o final do ano. Na verdade, até esse mês, né? Final do ano já estamos aqui, né? Temos aumento. Então, a Selic, ela é contracionista. Então, a política dela é fazer com que o consumo diminua, onde a inflação caia também, e obviamente o PIB irá cair. Só que é o que a gente não está prevendo. O PIB está crescendo. Então, eu tenho um aumento da Selic e eu tenho aumento da renda, aumento da produção do país. O PIB está crescendo. O que não vai impedir da inflação ainda subir mais ainda. Então, a expectativa que a gente está vendo para 2023, observem que ela aumentou comparada à semana passada. Ela saiu de 11,5 para 11,75. Então teve um aumento de pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais de uma semana para outra. Exatamente que o mercado está prevendo isso. O aumento da taxa Selic vai ser necessário, visto que esses indicadores que aponta aqui, quero mostrar para vocês. Cada um desses indicadores, IPCA, o PIB, Selic, precisam convergir, né? A gente vê que o GPM ainda continua caindo. Eu espero que o meu aluguel ano que vem seja mais em conta, não tenha um reajuste muito grande, visto que está prevendo uma queda. Claro, obviamente, né? Isso aqui é apenas uma projeção. O contrário também pode acontecer, mas ainda que a questão de atacados, questão do aluguel ainda tem um reajuste menor. Outro ponto que é a dívida líquida do país, né? Observem que a dívida líquida ainda permanece a mesma. Só que no próximo ano a gente tem um nível mais elevado. Ou seja, se aumenta o teto de gastos, obviamente eu estou desestimulando a economia também. Então, para um cenário perfeito não existe, tá? Cenário perfeito não existe, mas um cenário bom. Selic em queda, inflação em queda, PIB em queda. Para aí a gente ter a certeza que as coisas vão melhorar. Para o quê?
Eu tenho uma diminuição da inflação, uma diminuição da taxa Selic, porque ela não vai subir tanto mais, eu tenho que deixar ela mais estável, e que o PIB também possa cair. Porque se o PIB aumenta, logo pessoas vão ter mais renda e mais poder de compra e mais vão consumir mesmo com o aumento das coisas, tá? É isso de fator geral que a gente precisa observar. E onde que moram as oportunidades? Se eu tenho uma Selic a 14%, né, uma Selic que vai subir de 11,35 mais, vai subir um pouco mais a 14%, que é o que o mercado prevê, quais são as oportunidades que a gente vai encontrar na renda fixa? Então, o mercado vai se precificando, então o tesouro, o pré-fixado vai aumentar, como a gente vê ao longo das semanas, tem esse aumento aí do pré-fixado do tesouro, inclusive eu chamo agora de bloqueio direto, porque toda hora o tesouro está parando para que o mercado respire e as taxas não aumentem tanto, mas já chegando numa taxa do pré-fixado de 14%. E o mercado que a gente também vai ver do mercado dos bancos, dos CDBs, também está aumentando essas taxas. A gente já viu taxas de 18% a 20%, porque o mercado está precificando um prêmio maior. Se o risco que corre no país é maior, logo o dinheiro que eu empresto para os bancos também tem que ser maior, né? Se não compensa deixar no Tesouro Selic. Se ninguém me oferecer mais que um ativo mais seguro que existe, que é a Tesouro Selic, eu vou continuar no Tesouro Selic. Tá? Eu não vou querer um CDB, não vou querer colocar o dinheiro em outro tipo de ativo, sendo que o Tesouro Selic ainda é seguro e está rendendo bem. Então o mercado precisa oferecer taxas maiores, porque a gente vai encontrar até ano que vem ali no primeiro semestre taxas de renda fixas maiores ali chegando a 20% sim, tá? Então prestem muita atenção nessas oportunidades. Só que de outro ponto é ruim. Eu vou subir a Selic, eu vou diminuir o consumo, logo se a inflação não cair e continuar subindo, né, vai ter um patamar muito mais alto de taxa Selic, que é algo muito preocupante para a economia, tá? Então as coisas quanto mais as coisas subirem, mais a inflação vai prejudicar nosso consumo, né? Porque de fator geral ela prejudica, mas também chega no nosso fator principal, né? Eu falo que a deflação desse ano não chegou para ninguém. E para mim também não chegou. Eu espero que tende a melhorar, que os gastos públicos também tendem a estabilizar um pouco mais. Bom, esse foi o vídeo da semana de hoje. Se você quer receber o Boletim Focus todas as segundas, é só entrar aqui no grupo do Telegram, tá, gente? De graça, entra lá dentro, pega conteúdo, fica lá que todas as segundas eu coloco os vídeos que são disponibilizados aqui no YouTube. E não deixa de se inscrever nesse canal, que é muito importante, não é mesmo? Olha, olhar o mercado, por isso que eu me denomino garoto do tempo, porque a gente precisa prever todas as semanas. Pode ser que semana que vem aí muda o clima de novo, entendeu? E a gente precisa pontuar novamente fatores diferentes. Mas olhem as oportunidades, tomem cuidado com os prefixados, porque ainda é muita incerteza e os fatores estão descorrelacionados. Aquilo que precisava convergir não está convergindo como se espera. Então, sim, a Selic pode chegar a 14%. Sim, tá? E não é certeza, mas é o que vem apontando pra gente. Beijo, inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe para todo mundo que quer começar a investir e ainda não sabe por onde começar. É isso, até mais.